Olá, pessoal. Hoje estamos aqui no Falando de Construção com o Cláudio Hermolin, grande amigo, uma pessoa super ativa e, quem sabe, um dos grandes méritos dele é ter feito e colaborado, ser protagonista na transformação que o Rio de Janeiro tem tido, no centro do Rio de Janeiro especificamente. Estamos com ele aqui. Cláudio, tudo bem contigo? Muito obrigado por ter dado esse tempo nessa tua agenda, que eu não sei como é que você administra, cara, do tamanho que ela é, de ter tido um tempinho nela para poder falar aqui conosco, falar um pouquinho de centro. Eu queria, Cláudio, que antes de mais nada, para as pessoas veem o Cláudio super ativo, mas eu sei de onde que o Cláudio começou. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós de quem que é a pessoa física do Cláudio. Beleza. Bom, Zé, primeiro, para mim é um prazer, uma honra estar conversando com você. Você, para mim, é uma referência aí no nosso mercado, uma pessoa que fez uma transformação imensa no setor, presidindo a CEBIC e fazendo com que o nosso mercado passasse a ter uma visibilidade, um protagonismo no cenário nacional que a gente nunca teve antes. Então, aqui é uma honra e uma satisfação estar podendo colaborar com essa tua jornada agora, com esse teu canal. Muito obrigado. Bom, o Cláudio é um engenheiro civil formado na PUC do Rio de Janeiro e eu escolhi essa profissão por total influência do meu pai e do meu avô. Eu sou a terceira geração da minha família na engenharia civil, no segmento de construção. Eu nasci e fui criado visitando obras com meu pai, com meu avô, numa época que o mercado não era esse mercado que a gente vive hoje, né? Com crédito, financiamento bancário, financiamento para o comprador, né? Era uma época onde basicamente você fazia os empreendimentos no modelo de condomínio, né? Você juntava um grupo de pessoas que ajudavam ali na construção, a obra era feita por administração, e num determinado momento vendiam para o comprador final, e essa venda, quando você conseguia financiar, você financiava direto com o construtor em 60 meses, 70 meses no máximo, né? Nada como hoje a gente tem aí os financiamentos em 320 meses, 300 meses e por aí vai. Então, eu nasci e fui criado dentro desse segmento. É um segmento que eu tive a oportunidade, né, e a felicidade, Zé, de trabalhar em diversas cadeiras diferentes desse nosso setor. Então, fui engenheiro no início da profissão, trabalhei como engenheiro, depois incorporador, trabalhando também como executivo de grandes incorporadoras é, no Brasil, em vários lugares do Brasil. Fui também presidente de uma imobiliária, então, construtor, incorporador, corretor, né? Em todas essas oportunidades também tive a felicidade de trabalhar em empresas grandes. Então, atuei no mercado no Brasil e vi como o nosso mercado ele é local, né? Como o mercado ele tem as suas especificidades. Cada lugar gosta de um tipo de produto, gosta de um tipo de, é, de linguagem para a venda do nosso produto. Cada lugar tem uma forma específica de trabalhar mercado imobiliário. E, em paralelo a tudo isso, também sempre tive a honra e o prazer, como você, de trabalhar em entidades de classe. Então, já fui presidente da ADEME do Rio de Janeiro, hoje sou presidente do Sinuscom, fui vice-presidente, continuo sendo vice-presidente da CEBIC, desde a sua gestão, fui vice-presidente do Secov em São Paulo, e dentro dessas oportunidades de trabalhar nas entidades de classe é que a gente acaba também participando de discussões relevantes para o nosso setor, como foi lei do distrato, como foi a revisão da lei do trabalho, como foi a questão também da revitalização aí dos centros urbanos que a gente fez no Rio de Janeiro, planos diretores e tudo mais, né? Então, acho que a gente acaba tendo uma visão mais holística do Perfeito. setor, né? Olhando não só sobre o ponto de vista do executivo, mas também sobre o ponto de vista Do coletivo. das leis e das É, do, oportunidades do coletivo, né? que tem. Que às Exatamente. vezes a gente, quando está no nosso negócio ali, a gente vê muito para o individual. Eu queria, Cláudio, primeiro dizer o seguinte: se essa visibilidade maior do setor, eu diria que ela passa principalmente pela chegada de pessoas como você.
mais jovens, pessoas que entraram, que seguiram todo esse ciclo e têm uma visão de pisar no barro e também estar diretamente ligada com os nossos clientes. Mas você me deu um gancho aqui para a gente começar a conversa, que é como que o Sinduscon Rio, a Demi Rio, envolveram-se no projeto Reviver Centro. Porque isso sempre é aquela coisa, eu escuto muito, não, mas aqui eu não tenho abertura, não tenho abertura. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como que isso ocorreu. Bom, a nossa. Primeiro que a sede do Sinduscon Rio, ela é hoje no coração da área que a gente chama de Reviver Centro, né? A sede do Sinduscon Rio é uma sede centenária, o Sinduscon Rio é o Linda. sindicato da patronal mais antigo do Brasil, né? Acabamos de fazer 103 anos de idade. Então, o Sinduscon, há alguns anos atrás, mais precisamente, antes da pandemia, em 2018, tá? Nós fizemos um levantamento da região central do Rio, porque nós estamos lá, e essa degradação do centro do Rio já nos incomodava e nos provocava a fazer alguma coisa. Fizemos um levantamento na época por conta própria, contratamos 20 estagiários de engenharia e arquitetura que fizeram uma varredura no centro e identificaram, em 2018, cerca de 4.000 endereços abandonados, degradados, que obviamente nos preocupavam já naquela época, porque ali mostrava que o centro estava passando por um período de degradação. E esses 4.000 endereços não são 4.000 salas comerciais ou lojas, mas são endereços completos. Eram casarões, prédios, sobrados que estavam degradados, abandonados no centro da cidade. Ali a gente começou a levantar a bandeira. Na época era o governo municipal do Crivella, e nós já vínhamos levantando a bandeira da necessidade de fazermos alguma coisa para recuperar o nosso centro. Só que, infelizmente, naquela primeira abordagem, a gente não teve sucesso. A gente levantou esses números, né, com o objetivo de provocar o poder público, não tivemos sucesso, veio a pandemia, durante a pandemia esse cenário piorou, a gente fez uma revalidação desse levantamento, e o que eram 4.000 subiram para 6.200 endereços abandonados e degradados no centro. A gente sabe que a pandemia, né, teve um impacto muito grande, principalmente nos imóveis comerciais, e o centro da cidade do Rio de Janeiro, por um histórico de legislações que proibiam a execução de prédios residenciais, era basicamente feita de empreendimentos comerciais, sejam salas, corporativos e lojas. E aí, quando então veio novamente a gestão do prefeito Eduardo Paes, assim que ele ganha a eleição, antes dele tomar posse, nós voltamos então ao poder público municipal, aí já com uma pesquisa revisada, mostrando que o período, né, de 2 anos tinha feito com que subisse em quase 50% o número de imóveis vazios, abandonados e degradados, e dessa vez a gente teve uma receptividade muito melhor, né? A gente conseguiu, vamos dizer assim, sensibilizar o prefeito, que na época ainda não tinha nem montado a sua estrutura, e quando foi então, logo no início de janeiro, quando ele então tomou posse, antes que o secretariado tivesse inclusive sido composto e determinado, a gente fez uma primeira reunião, falar sobre o centro e de que forma que nós, da iniciativa privada, enxergávamos a possibilidade de revitalizar o centro. E aí, Zé, eu trago aqui duas experiências importantes que tudo isso nos trouxe, né? Primeiro, a gente está muito acostumado a esperar que o poder público tome alguma ação para Perfeito, determinados problemas da cidade. E perfeito. quando, na verdade, a gente precisa provocar o poder público com a nossa experiência, com a nossa visão, com a nossa capacidade, trazendo não só o problema,
mas também a solução. Então, ficar esperando não vai Vou resolver te nenhum cortar. problema no nosso país. Você me desculpe, Fala. Cláudio, mas aqui eu vou usar uma frase que eu sempre uso, que é uma das experiências minhas nos 18 anos de CEBIC. Governos são reativos. O proativo temos que ser nós. Tá? Sim, Então, vamos dizer, é os isso. governos reagem a, vamos dizer, a uma ação do setor privado. Está perfeito você. É isso. Então, essa foi a primeira lição que nós aprendemos. Foi, se nós fôssemos esperar alguma coisa acontecer, pode ser que até hoje a gente estivesse ainda chorando a situação do centro. Então, fomos proativamente, fizemos o levantamento. Esse levantamento nós fornecemos para o poder público. Tem um levantamento de algumas centenas de páginas com todos esses imóveis, com fotografia, com laudos e tudo mais. E aí, o segundo aprendizado foi que não adianta também levar só o problema, porque se você levar só o problema, ele vai perguntar para você qual é a solução. E se você não estiver preparado para responder qual é a solução, ele a tua interlocução ela perde muito de credibilidade, porque a expectativa do governo é que nós, como especialistas do setor, possamos levar o diagnóstico e a solução para aquele problema. E aí a gente levou, dentro dessa reunião, algumas oportunidades que poderiam ser colocadas na mesa para discussão que tivessem um caráter de ineditismo, porque muitas outras tentativas já tinham sido feitas anteriormente para revitalizar o centro. Ah, vamos incentivar a mudança de uso, vamos isentar o IPTU, vamos facilitar o retrofit. Tudo isso já tinha sido feito e, infelizmente, o resultado tinha sido muito, muito pequeno Qual que perto foi, do tamanho do problema. hein, Cláudio, qual que então foi a grande modificação que você acha que deu a virada? Eu não tenho dúvida que foi o que nós chamamos de operação interligada. Alguns Tá. hoje, né, a imprensa aqui no Rio de Janeiro mudou para ficar até fácil do entendimento da população, passou a chamar de bônus imobiliário. Mas basicamente, qual foi a nossa grande provocação? Foi o seguinte, prefeito, no momento em que nós queremos estimular o empresário a investir R$ 1 só que ele tenha, ele vai tomar a decisão em função de onde esse R$ 1 vai melhor retornar para o caixa dele. E ele vai escolher: eu vou comprar um terreno com esse dinheiro na Zona Sul, Ipanema e Leblon, eu vou comprar na Zona Oeste, Barra da Tijuca, eu vou comprar na Zona Norte, Tijuca, Grajaú, ou vou comprar no centro. É óbvio que ele vai comprar aonde der o melhor retorno para ele. E aonde dá esse melhor retorno para ele hoje? Na Zona Sul, onde tem o maior valor de venda por metro quadrado. Então, prefeito, o nosso concorrente é a Zona Sul. Como que a gente diminui a distância na viabilidade desse empresário quando ele for escolher um terreno na Zona Sul ou no centro? Robin Hood. Vamos criar uma operação onde a cada metro quadrado que ele faça de residencial no centro, ele ganha a possibilidade de ter vamos dizer assim, a, a, a utilização de uma parte desse metro quadrado que ele gerou de residencial no centro em outras regiões da cidade. O que a gente cria com essa possibilidade? A gente cria uma nova receita para o empreendimento do centro. Além de vender as unidades do empreendimento dele, ele pode utilizar essa operação interligada numa outra região da cidade ou vender essa operação interligada para um outro incorporador que tem interesse em usá-la em outras regiões da cidade. Então, numa simples canetada, você cria no projeto de lei uma nova linha de receita para os empreendimentos a serem executados no centro, que é uma linha de receita que ele pode ou utilizar
ou fazer caixa dessa linha de receita. E aí, Zé, a gente começou a viabilizar empreendimentos que só a operação interligada, ao ser vendida, pagava praticamente o terreno. Então você tinha o terreno de graça. Então tudo que você gerava de receita era receita de lucro direto na veia para o empresário. Então, essa foi, Essa na é minha visão, uma fala. operação Robin Hood, né? Vamos ser sinceros. É muito Robin É Hood. uma, É é bem uma Robin Hood. operação. Você pode ver dessa forma, você tem total razão, mas acho que o principal é você dizer o seguinte: o empresário, eu estou te ajudando Isso. a diminuir o teu risco em executar um Pois é. projeto residencial no centro. Porque hoje, qualquer centro urbano degradado do Brasil, Do mundo. certamente, eu estou olhando para o Brasil, mas certamente isso vale para o mundo. Qualquer centro hoje desses degradados, ele tem pontos positivos, que são normalmente uma localização estratégica diferenciada, deve ter infraestrutura de transporte público funcionando, porque são centros mais antigos, então já tinham infraestrutura. Então, por que que o empresário não quer investir lá? Porque ele vê que ali tem um risco de comercialização, porque tem um risco de sucesso de vendas. E aí, como é que você mitiga esse risco? Dando um incentivo para ele, Claro. para que esse risco seja mitigado. É mais ou menos o seguinte, ô Zé, a gente usou uma prática que é muito comum no mercado do varejo, né? Como é que você faz no varejo quando você tem um produto que ele é muito vendido e você tem outro que fica, infelizmente, encalhado na prateleira? Você pega os dois e você fala assim: olha, você levando esse produto aqui que Leva o você outro. quer, Leva o você outro. leva o outro, você ganha o outro. Não, perfeito, Então, perfeito, na perfeito. verdade, o que a gente utilizou foi essa prática muito utilizada no mercado de varejo. Cláudio, aí eu queria o teu depoimento, porque também existe muita discussão que eu vejo por várias cidades do Brasil, eu estou bem envolvido nisso, é sobre o tipo de ocupação, qual é o tipo de público que irá morar nesses empreendimentos. Eu sei que o Rio tem uma característica muito peculiar. Por décadas, o centro só poderia ter comercial, não é isso? Eu vou Sim, dizer, nem, não sim. poderia ter Era habitacional. proibido. Era Era proibido, proibido. é proibido ter habitacional. Então, vamos dizer, a maior parte dos prédios lá eram prédios comerciais que teve que fazer uma transição de uso para residencial. Mas eu queria te perguntar isso porque é baixa renda, média renda, alta renda. Quem que está mais comprando hoje esse tipo de empreendimento? Excelente pergunta, Zé, porque é, o Reviver Centro, quando ele foi sancionado pelo prefeito, ele tinha um gatilho lá, ele tem, na verdade, um gatilho, que eu acho que também é uma outra questão muito inteligente que a gente conseguiu fazer nessa lei, que foi permitir que a cada 2 anos ele fosse revisitado em função dos resultados alcançados. Porque às vezes Legal. a gente também discute a lei e aí aquela lei fica ali e você, né, é aquele negócio, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Só que a Isso. cidade, ela é um organismo vivo. O que vai acabar acontecendo de fato com aquela lei, a gente não sabe porque o mercado é soberano. Você pode criar uma lei e imaginar o seguinte: bom, essa lei vai beneficiar um público de faixa de renda até, sei lá, 5 salários mínimos. E no final o que acontece é algo completamente diferente. Então você precisa ter gatilhos para você ajustar a lei de acordo com os primeiros resultados que forem alcançados. E o que que a gente viu no Reviver? Primeiro, quando nós tivemos o Reviver 101, a gente já começou a ter ótimos resultados, já foi um primeiro impulso, mas a gente viu que algumas melhorias precisavam ser feitas. Mas o principal foi que quando a gente entrou na discussão do Reviver Centro 2, a Câmara de Vereadores achou que, ou uma parte dos vereadores, achou que o projeto ele estava sendo um projeto elitista, criando empreendimentos para investidores, para pessoas que, poxa, já tinham condição de morar em outros lugares da cidade, estavam ali se beneficiando de incentivos para comprar imóveis para locação. E aí entra de novo o papel da entidade de classe,
trazendo dados e fatos para comprovar que essa visão estava completamente errada. Nós mostramos que 54% dos imóveis que estavam sendo adquiridos por moradores no Reviver Centro eram para famílias de renda de até 10 salários mínimos. Ou seja, não tinha nada de elitista nesse projeto. E mais, as pessoas estavam vindo, na sua esmagadora maioria, de bairros distantes da cidade. 39% estavam vindo da Zona Norte, 16% estavam vindo da Baixada Fluminense e 23% da Zona Oeste. Quando você soma o 16, 39 e 23, você vê que quase 70% dessas famílias estavam vindo de bairros distantes, bairros que elas faziam com que essas pessoas levavam uma hora e meia para chegar e depois mais uma hora e Você meia para veja, sair do seu trabalho. Cláudio, quando a gente está vivendo no Brasil, neste ano teve a COP30 aqui no Brasil, a gente fala tanto de sustentabilidade, eu estou por ver um projeto mais sustentável do que reocupar centro de cidades. Porque você pense bem, esses 70% aí que você falou de pessoas que vieram para o centro do Rio de Janeiro. Nós deixamos de derrubar árvore lá no limite, onde que teria que construir um empreendimento para eles, de ocupar terreno vazio para fazer um empreendimento novo, certo? A emissão que essas pessoas fazem ao longo da sua vida, poxa, é absurdamente grande. Outra coisa, o poder público tem que chegar lá e fazer investimento para ampliar a infraestrutura. Tem que manter essa infraestrutura. É de uma burrice imensa. Nunca estou dizendo que não vai ampliar a cidade, tem que ampliar. Mas vamos dizer, não pode abandonar o centro da cidade. Eu queria que você agora, nessa outra pergunta que eu te faço, você, como empresário, como um cara extremamente bem-sucedido em tudo que faz, onde que você toca, resolve, as coisas funcionam, dá uma visão do seguinte, que também o nosso empresário tem que ver que esse é um novo business, né? Porque tem muita gente que morre de medo, porque isso é muito inseguro, que isso custa muito caro, não sei o quê. Não vou me meter nisso. Eu queria que você se pudesse falar um pouquinho para a gente disso. Bom, Zé, além de todos esses benefícios que você falou, e você está correto, né? Não tem nada mais sustentável do que você ocupar áreas já infraestruturadas das cidades, mas lembre o seguinte, essas famílias passam a ter uma qualidade de vida Claro, que elas não claro. tinham antes. Você passa a ter mais 3 horas do seu dia, 1 hora e meia de manhã para ir e 1 hora e meia à tarde para voltar, para você se dedicar à sua saúde, à sua família, a estudar, a descansar. Ou seja, a qualidade de vida dessas pessoas muda por Totalmente. completo, porque Totalmente. elas passam a ter 3 horas a mais no seu dia para qualquer coisa. Para acordar mais tarde, para fazer um exercício, para ficar mais tempo com os filhos, com a esposa, com a família, para fazer um curso, para ler, para fazer qualquer coisa, né? Então, olha o impacto social que um projeto como esse gera na população. Pegando o gancho do que você perguntou, Zé, às vezes as pessoas também não têm a visibilidade do que um projeto como esse causa de impacto na cidade. Nós temos até hoje, né, o projeto do Reviver Centro 1, ele foi sancionado em 2021, tá? Então, na verdade, nós temos hoje 5 anos já desse projeto, 4 anos e meio, mais ou menos. Nós temos 18 projetos já lançados dentro do Reviver Centro. E desses 18 projetos, 60% são de retrofit. Então, 60% desses 18 projetos são projetos de prédios que estavam vazios, abandonados, degradados e hoje passam a se tornar residências de pessoas que vêm morar no Rio. Um outro dado, no centro do Rio, um outro dado importante é que esses 18 empreendimentos,
somam cerca de 3.500 unidades, tá? Lançadas, das quais 85% já estão vendidas. Então, existe uma demanda reprimida de pessoas que querem sim morar numa área onde você tenha infraestrutura de lazer, infraestrutura de cultura, infraestrutura de serviços e infraestrutura de transporte. Então, assim, eu digo que hoje o Reviver Centro é um projeto que tem uma demanda infinita, porque todo mundo hoje que mora longe do seu trabalho, todo mundo hoje que mora em áreas mais distantes, querem vir para o centro. E o centro hoje é um upgrade de vida para essa população. Hoje, esse reviver, né, que está até agora em curso, e esses projetos que foram lançados, eles vão gerar, ao final de 2026, Zé, o dobro de população morando no centro do Rio. Pois Ao é. final de 2026, nós teremos o dobro de população morando no centro do que nós tínhamos em 2021, quando o projeto foi sancionado. Então, assim, hoje eu não tenho dúvida que o Reviver Centro ele é um sucesso. Ele tem sim oportunidades de melhoria e 2025 é o ano da gente revisitar o Reviver Centro 2, porque faz 2 anos. Então ele foi sancionado em 21. Em 23 nós fizemos a primeira revisão, daí veio o Reviver 2 e agora 25 a gente está pleiteando a nova revisão, que seria o Reviver Centro 3. Mas de novo, ter o Reviver 103 não significa que o 2 foi fracasso ou que o Não, um tenha não, sido um mas fracasso. é, Não, é é que, uma revisita para que você mas possa fazer correção de lógico, rumo. né, Cláudio? Eu acho que é uma coisa muito óbvia na vida da gente. A gente, quando começa a trilhar caminhos nunca. Como é que dizia Fernando Pessoa? Navegando por mares nunca dantes Mas nunca navegados. antes navegáveis. Navegados, poxa, a gente tem que aprender a lidar com o vento, a gente tem que aprender a lidar com aquilo ali. Então, eu acho que a humildade é querer fazer a coisa funcionar, fazer essa revisão ao longo do tempo. Não, eu queria entrar um pouquinho, Cláudio, com você assim, as tuas. Isso o que nós estamos querendo hoje aqui é pegar muito a tua experiência e levar para as outras cidades. Eu queria te fazer uma outra Sim. pergunta. O que para você foram os maiores impeditivos? Opinião pública, a gente tem essa coisa de gentrificação, tem uma série de argumentos que se posicionam contra isso. Então eu queria te escutar quais foram os maiores entraves que você viu quanto a isso e o que você recomenda para quem tiver isso aí pela frente. Bom, eu acho que o primeiro entrave foi mostrar para as pessoas, né, mostrar para a opinião pública e que, consequentemente, isso impacta no poder legislativo e no poder executivo, que o centro ele seria um local de habitação para pessoas que viam no centro um upgrade, ou seja, que o centro ele não seria um destino para as pessoas que hoje estariam se movimentando de áreas mais valorizadas da cidade, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem no Brasil um conceito de que as políticas de urbanos, né? As legislações urbanas, elas estão sempre sendo feitas para beneficiar a classe média alta, né? Então, acho que primeiro foi mostrar que não era esse o público. Segundo, foi também convencer o, 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 o poder público, né? Porque a gente fala aqui dessa operação interligada, o bônus imobiliário, mas a gente apanhou muito quando a gente propôs isso à votação, porque as pessoas achavam que estavam leiloando, né? Ou seja, estavam vendendo o centro do Rio para iniciativa privada, e isso era um absurdo e tal, não sei o quê. Quando, na verdade, o que a gente estava fazendo era diminuindo o risco daquele empresário empreendedor que vai ter que tomar a decisão de fazer um Claro. investimento e lançar um projeto
no centro, no momento em que o centro não é uma alternativa óbvia, né? Apesar da gente já ter tido, né, 18 projetos lançados e um sucesso de vendas, esses 18 ainda não fazem cosquinha no tamanho que Claro. é o centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, mostrar para a opinião pública que isso não era vamos dizer assim, a prefeitura não estava, é, vamos dizer assim, entregando, né, os anéis, né, dando, Isso né, é uma visão muito míope essa, né, Cláudio? Muito míope. mas é uma visão de que o benefício que você estiver dando para o empresário, para o empreendedor, ele ele é contrário a um benefício que você estaria gerando para a cidade. Quando, na É o verdade, se contrário. você estimular a iniciativa privada, e, de novo, esse estímulo é De custo. zero recurso público. Claro. Zero recurso público. Isso aqui não é dizer que a prefeitura vai tirar do cofre da prefeitura dinheiro para entregar ao empresário que vai fazer empreendimento no centro. Não. É gerar para ele um benefício que ele pode negociar esse benefício ou usar esse benefício para melhorar a atratividade para se investir de novo no centro. É igual quando você falava assim: ah, como é que eu faço, né? Olha os exemplos que a gente tem no país. Como é que eu faço hoje para melhorar a matriz energética no Brasil? Eu não criei um incentivo para energia solar? Eu não diminuo o imposto da energia solar? Porque se eu não faço alguma coisa para esse novo tipo de energia, o cara vai continuar com a mesma É, matriz que ele tem hoje. posso ir mais longe, Cláudio? Posso ir mais longe? Que às vezes as pessoas, eu falo que, no fundo, é culpa nossa. Quando eu falo miopia das pessoas, é porque a gente não põe o holofote e esclarece isso para elas. Eu vou te dar dois argumentos novos a respeito disso que você está falando de perda. Não existe perda nenhuma. Porque, na verdade, quando você cria isso, você está gerando imposto em cima de algo que não existe. Porque aquele local vai ter uma atividade econômica que lá vai gerar IPTU, ITBI para o resto da vida. Segunda coisa, quando a grande fonte de recurso dos municípios é o Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM. Se essa pessoa que estivesse lá na Baixada Fluminense e não estivesse no Rio, a participação do ICMS iria para Nova Iguaçu, qualquer cidade lá, e não iria para o Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro Sim, dá um emprego, o Rio de Janeiro dá infraestrutura, ele dá tudo. No entanto, o imposto que ela está levando para o município está lá na Baixada Fluminense. E agora tem um terceiro que vem vindo com a reforma tributária, que muita gente não percebeu. Eu e você sabemos disso, que estamos no dia a dia. Mas as pessoas não sim, perceberam que hoje o tributo sobre incorporação é um tributo federal, uma contribuição. É a contribuição social, é o PIS/COFINS, certo? O que vai acontecer a partir do próximo momento? Não. Elas foram extintas e cai tudo num bojo lá, num cesto. sim, E isso aí, um terço daquilo vem para o município. O grande sim, gerador, o ISS, que antes era uma grande fonte de receita para os municípios, nesse instante vai ser dividido entre o governo federal, estadual e municipal. Só que sim, o IBS e o IBS, ele vem repartido Estado e município. Então a nossa atividade de incorporação será uma grande fonte de receita para os municípios a partir da reforma tributária. E muita gente não está vendo isso. Então, esses críticos que falam que estão ajudando o empresário, eles esquecem, Cláudio, que, na verdade, esse estímulo é simplesmente para o empresário saber onde vai investir. Né? Para dar a opção deles, é para ele isso, escolher. Tá certo? Daí ele escolhe. é Então, isso. eu estou te dando condições aqui, por quê? Porque me interessa que eu teria uma É arrecadação óbvio. maior. Eu fiz esse discursinho um pouco maior, te atravessei aí, virei entrevistado em vez de entrevistador, né? Mas é que essas Não, coisas mas eu é verdade. acho que a gente precisa Mas é verdade. esclarecer, que a maior parte Mas das é pessoas não verdade. fala. Agora, Mas é verdade. E esse foi o mote, ô Zé. Acho que exatamente, assim, tentando ajudar as pessoas que vão entrar ou estão nessa discussão de revitalização de centros urbanos, é, a história é muito bonita, né? O enredo é muito bonito, né? Você falar de revitalizar o centro, recuperar a história da cidade. No caso do Centro do Rio, é recuperar inclusive a história do Brasil, né? Porque o claro, Brasil claro, começou aqui, né? claro. É, mas na prática é o seguinte: essa história só fica de pé se
você tiver alguém ali interessado em investir. Você tiver Lógico, alguém ali lógico, interessado. A lógico. gente já viu políticas em diversos centros urbanos aqui do nosso país, de você chegar e falar assim, não, eu vou isentar o IPTU daquele cara que tem, por exemplo, um casarão, para que ele possa conservar o casarão com o dinheiro que ele não vai pagar o IPTU. Mas, meu amigo, ele não tem o dinheiro para pagar nada, nem o IPTU, nem a revitalização. Então, assim, esse cara, ele não conserva, não é porque ele não quer, ele não tem Dinheiro. dinheiro para Claro, conservar. claro. E ele não tem dinheiro por quê? Porque aquele casarão não gera receita nenhuma para ele. Por que que ele vai conservar um casarão para manter lá a história do casarão? Ah, porque eu não pago IPTU. Tudo bem, você não paga IPTU, mas que receita que você gera nesse casarão? Zero. Você vai gastar num lugar que você não tem receita? Eu quero ver quem no Brasil teria a disposição de gastar em algo que não gera receita nenhuma. Então, Claudio, eu tenho uma frase que eu digo assim: você não preserva aquilo que não tem valor. é isso, Entendeu? Isso é a mesma exatamente. coisa que você querer que uma app de área urbana ela não seja, não tenha nada de uso aquilo ali, que vira invasão, vira outra coisa, mocó de bandido, coisa e tal. Cláudio, eu acho que a gente, né? Então, maravilhosa a nossa conversa aqui. Eu queria te provocar também mais algumas coisas. O que você acha que poderiam ser ferramentas que ajudariam a agilizar o processo? Porque eu conversando com investidores, muitas vezes o que eles falam é que o ciclo do investimento desses é meio longo, por causa de aprovações, passa em patrimônio, disso, aquilo. Você tem alguma ideia do que você poderia sugerir em termos do que poderiam ter de mecanismos para a gente agilizar um pouco reduzir esse processo de aprovações? Então, eu acho que o grande. é, Acho que a grande vitória que a gente pode dizer que a gente alcançou no Rio de Janeiro foi que a gente alinhou o interesse do público com o privado. E aí, no lado do setor público, a Prefeitura do Rio criou quase que um fast track para os projetos do centro, né? O próprio prefeito Eduardo, ele fala nos seus discursos o seguinte, cara, se você tiver um projeto no centro e por acaso tiver algum problema de aprovação, grita, traz aqui para mim que eu aprovo na hora, né? Ou seja, dando vamos dizer assim, o recado claro para toda a estrutura do poder público que o centro é uma prioridade. Segundo, o Reviver Centro, ele é um projeto muito focado na revitalização do centro através do mercado imobiliário. Mas só isso não é suficiente. Então, outras iniciativas foram também feitas pelo poder público para olhar outras necessidades do Centro do Rio. Então, a gente tem, junto com o Reviver Centro, a gente tem o Reviver Cultural, que basicamente foi feito o quê? Pegou uma série de lojas numa determinada região do centro, essas lojas estavam vazias e a prefeitura fez um chamamento público. Primeiro, quem são os proprietários dessas lojas que teriam interesse em alugá-las tendo o subsídio da prefeitura? E quem são os interessados em ocupar essas lojas com alguma ocupação que gerasse cultura para a cidade, que teriam benefício da prefeitura? Então, a prefeitura fez um match entre proprietários de lojas e interessados em montar é, é, operações que tenham alguma fit com cultura. E aí, esse fit pode ser um café com arte, pode ser uma escola de música, pode ser um ateliê de algum tipo de arte. E a prefeitura criou subsídio para esses aluguéis. Que tipo de subsídio? Ela deu um valor como se fosse. Imagina o seguinte: hoje, um fundo imobiliário, quando ele tem um prédio corporativo que acabou de ser inaugurado, o que que ele faz para ocupar aquele prédio? Ele tem o famoso allowance que o mercado usa no ambiente corporativo, que basicamente é o seguinte: eu fiz lá o meu prédio corporativo e eu quero trazer uma empresa AAA para ocupar o meu prédio. O que que eu faço?
eu vou lá naquela empresa AAA e digo assim, meu amigo, eu pago a sua mudança, eu pago a reforma do escritório, você entra aqui com ele pronto, porque eu quero ter você aqui como inquilino. Foi isso que a prefeitura fez. Falou, cara, você quer ocupar essa loja? Eu vou reformar, eu vou pagar o aluguel durante X anos para que você monte a sua operação. Então, essa foi uma outra iniciativa também que, junto com o Reviver Centro, ajuda na revitalização. E a gente agora entrou numa terceira operação que chama o Reviver Patrimônio, que foi a prefeitura também junto com o Sinduscom, olha a iniciativa privada junto com a iniciativa pública. Nós pegamos novamente, agora 12 estagiários, cedemos à prefeitura, fizemos um levantamento nas áreas que são mais preservadas do centro do Rio, onde você tem lá os casarões que têm, obviamente, uma importância histórica. Fizemos um levantamento e agora a prefeitura acabou de lançar o edital do primeiro lote de imóveis dentro desse Reviver Patrimônio, onde a prefeitura dá um valor, se eu não me engano, de R$ 3.320 por metro quadrado Nossa, para revitalização desses casarões, com a possibilidade de você, no fundo desses casarões, ainda fazer uma edificação nova, fazer algum tipo de empreendimento que você queira. Então, o resumo, Zé, é o seguinte: revitalizar o centro é um projeto que precisa ser feito juntando todas as pontas. É o poder legislativo, é o poder executivo e a iniciativa privada. E esses três entes precisam conversar muito para entender o papel de cada um nesse projeto. Aqui, quando a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores sancionou pela primeira vez o Reviver Centro, lá em 2021, todas as semanas eu recebi uma ligação do prefeito e do presidente da Câmara perguntando: e aí, quantos projetos nós já temos? Foi feita uma plataforma que hoje está disponível para toda a população, onde lá você consegue ver quantos projetos foram licenciados. Para esses 18 lançamentos acontecerem, nós temos 62 projetos licenciados no Reviver Centro. E esse dado é público. Basta você entrar lá no www.revivercentro.com.br, que está também no site da prefeitura, e você consegue identificar prédios hoje que são de um único dono, caso você tenha interesse em investir na compra desses imóveis. Ou seja, não existe uma bala de prata para você solucionar a questão da revitalização dos centros. Tem que ter um esforço dos entes públicos e dos privados. E para que esse esforço aconteça, cada um precisa entender a dificuldade do outro, para você poder chegar no consenso. Não adianta a prefeitura sozinha achar que ela vai criar incentivos se ela não escutar quem vai ser o incentivado. E também não adianta a iniciativa privada pedir algumas soluções para o centro se ela não escutar se o poder público consegue ter esse tipo de atitude, porque tem algumas travas também que às vezes o poder público não consegue vencer. Então, na hora que você identifica o que cada um é capaz de fazer, você junto consegue levar para uma mesma direção. Cláudio, eu acho que se a gente continuar aqui, nós ficaremos o resto do dia conversando, porque nós dois somos apaixonados nesse assunto. Pessoal, eu queria falar para vocês hoje, vocês viram a conversa que nós tivemos aqui com o Cláudio? Ele falou, eu vou tentar resumir aqui uns 4 ou 5 itens. Primeiro, a importância da associação, da entidade de classe, participar ativamente perante o poder público e perante a sociedade em geral, para fazer com que as coisas aconteçam. Segunda coisa, não ter medo de encarar. Tem que encarar e dar continuidade. Quando ele fala de revisão periódica, é lógico. Senão, no primeiro problema que surge, a gente para, não pode ser assim. O Cláudio veio aqui e mostrou como que um problema se transformou num negócio. Hoje, aqui eu anotei alguns números, 80% de 3.500 unidades já vendidas. É difícil a gente 85%. encontrar... 85%. 85%, obrigado, Cláudio, por corrigir. Então, ou seja, é um problema que vira esse negócio. Eu acho que isso é a grande transformação
que o setor da construção pode fazer para a sociedade. Ou seja, na nossa expertise, buscar formas de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Cláudio foi muito enfático na melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas que isso também, para poder ficar de pé, porque senão não fica, é transformar-se em business. Cláudio, não sei como te agradecer, toda a tua sabedoria, tudo isso que você nos transmite, além da energia, além do conhecimento, toda essa simpatia. Agradeço por ser teu amigo. Muito obrigado por estar aqui conosco, Cláudio. Zé, eu que agradeço. Eu acho que o nosso papel, não só como entidade de classe, mas como cidadão, é fazer com que os erros e acertos que nós cometemos aqui para poder desenvolver esse projeto do Reviver Centro possa servir de exemplo para as outras cidades. Eu acho que o nosso país tem um potencial enorme na revitalização de centros e o nosso objetivo é que quem puder, né, desenvolver esse projeto e quem tiver essa oportunidade, que possa usar os nossos acertos e não cometer os nossos mesmos erros. É dessa Exatamente. forma que eu acho que a gente pode construir um país melhor para todos nós. Você sabe, Cláudio, que até te dizendo e falando para todos que estão nos assistindo, nesse instante nós estamos tentando desenvolver um projeto que é exatamente um depósito dessas boas práticas, um depósito de legislações e de normativos que foram criados em todas as cidades que hoje se preocupam com esse fator. Mas, além de tudo, um ambiente de troca de informações, um ambiente de que se discuta esse assunto exatamente na linha que o Cláudio acabou de falar. Não vamos cometer os erros que outros cometeram. Muito pelo contrário, vamos pegar aquilo que deu certo e vamos usar para nós. Claudião, muito obrigado. Um abraço aqui no Grande Amigo, tá? Parabéns por todo o teu sucesso e obrigado por essa energia que você transmite a todos nós. Abraço, Eu que Cláudio. agradeço o espaço, parabéns aí pelo trabalho que você vem continuando a fazer. Espero poder ajudar aí sempre que for solicitado. Tá Grande bom, abraço. abração, tchau, tchau. Abraço a todos vocês.